Olá pessoal, então mais uma aula dando sequência ao nosso terceiro bimestre. Agora nós falaremos sobre notação exponencial ou também conhecida como notação científica, ok? Então vamos lá, o que seria a notação exponencial? Notação exponencial ou notação científica nada mais é que reescrever um número qualquer, tá? Na forma de um produto de uma multiplicação de um número compreendido entre 1 e 10, sendo que a gente pode incluir o 1, mas não o 10, certo? Multiplicado por uma potência de base 10. Então, a gente usa essa notação quando vamos tratar de medidas muito grandes ou de medidas muito pequenas, tá? E aí tem várias situações que a gente vai se deparar com esse tipo de ajuste sendo necessário. Então vamos lá. Primeiro, quando a gente vai tratar sobre astronomia, sobre corpos celestes, universo de modo geral, as distâncias são muito longas, né? São distâncias assim absurdas. Então, a gente vai precisar usar a notação científica. Um exemplo está aqui, distância do Sol até a Terra, ou da Terra até o Sol, 150 milhões, tá? 150 milhões de quilômetros, ok? Tá aí. Diâmetro do átomo de hidrogênio, olha só, é 0,000000106 centímetros. É um número absurdamente pequeno, tá? Então aqui a gente vai ler da ordem de 10 bilionésimos, né? Décimos de bilionésimos. Então assim, é um valor muito pequeno, tá? O diâmetro do fio de cabelo. Bom, se você pegar um fio de cabelo humano, o diâmetro, tá? Desse fio de cabelo, ele é da ordem de 0,00007 metros. A gente fala que é da ordem de 60 micrômetros, né? De 60 a 70 micrômetros. Micrômetros. Esse é um valor muito pequeno também. E a gente pode lidar com situações que envolvam isso. Então tá. Para exemplificar para vocês, por exemplo, uma pessoa entre 20 e 30 anos de idade, ela vai possuir cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Se a gente pegar cada fio desse e enfileirar um do lado do outro, aí eu te faço a pergunta: que comprimento obteremos? Bom, a gente vai ter que pegar então 150 mil fios de cabelo e multiplicar pelo valor de diâmetro de cada um, tá? É a ordem de 0,00007 metros. Como faríamos essa conta? Bom, se a gente montar isso naquele padrão que a gente conhece, põe um número em cima, vezes o outro embaixo, multiplica da direita para a esquerda o primeiro fator por todos os de cima, ou seja, a quantia de multiplicação básica que a gente aprendeu. A gente vai levar muito tempo, vai dar muita mão de obra e é bem complicado. Então, aprender a notação exponencial, a notação científica, vai nos ajudar a fazer esse tipo de conta, tá? Esse tipo de conta aqui, de uma forma bem simples, que a gente consiga, né, fazer em poucos minutos, talvez até em poucos segundos, tá bom? Enquanto que se for fazer na forma tradicional, você vai passar parte da eternidade para fazer um tipo de conta desse. Tá certo? Então vamos lá. A luz viaja a cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Isso quer dizer que, se você contar um segundo, a luz viajou 300 mil quilômetros, tá bom? Quanto tempo é gasto para um feixe de luz ir da Terra ao Sol? Bom, esse é um tipo de pergunta que cai na disciplina de Física. Vocês do nono ano estudarão Física ano que vem. E aí na parte de cinemática, tá? Pode aparecer esse tipo de coisa aqui, que envolve velocidade média, velocidade instantânea, tá bom? Então, pense comigo, se a luz viaja a 300 mil km por segundo, quanto tempo é gasto para um feixe de luz da Terra até o Sol? Então, a gente sabe que a distância da Terra até o Sol, né? Eu coloquei aqui, a gente tem esse valor, aqui do lado esquerdo.
A gente sabe também o valor da velocidade da luz. Então, a gente teria que fazer a continha, né, para descobrir. Que tipo de continha? Bom, a gente teria que montar, usando a fórmula, vocês ainda não viram, né, mais a fundo, mais a fórmula da velocidade. A gente fala variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, nesse caso aqui, a gente quer saber o tempo. Então, a gente tem que isolar. A gente isola o tempo, passa a velocidade dividindo, e aí eu tenho que fazer esse tipo de conta aí. 150 milhões de quilômetros dividido por 300 mil quilômetros por segundo. Certo? É simples fazer essa conta? Essa é mais simples que a primeira que eu expliquei, mas ainda dá uma mão de obra se você não domina a notação científica, tá bom? Temos situações, tá? Também, por exemplo, da densidade demográfica, onde eu tenho valores muito grandes, tá? Para fazer uma divisão de um pelo outro. Por exemplo, você pegar uma região que tem 3.486.985 habitantes, e esses habitantes ocupam uma área, tá bom? De 1.559.162 km². A densidade demográfica é a gente dividir, tá bom? O número de habitantes pela área em quilômetros quadrados. Então, quando eu faço essa divisão, número de habitantes dividido pela área em quilômetro quadrado, eu acho então a densidade demográfica. E a unidade da densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Pense comigo, você monta essa conta, certo? Como que você vai resolver uma conta com números tão grandes, usando a matemática tradicional de armar, né? Aquela continha e multiplicar fator por fator, dá uma mão de obra terrível. Então, só por isso, só por essa breve explicação, tem vários outros motivos, mas só por esse que eu expliquei até agora, já é um grande motivo para a gente aprender a notação exponencial. Porque a gente vai conseguir fazer esse tipo de conta sem muita dor, sem muito transtorno, tá bom? Mas temos que entender o processo. E aí vai envolver o quê? Potências de base 10. A gente viu, né? Acabou de ver a questão da potenciação. Então a gente não pode esquecer. Ela é uma ferramenta que a gente vai usar aqui. Legal? Então vamos lá. Escrever um número de notação científica consiste em reescrever um número qualquer como produto de um número compreendido entre 1 e 10, incluindo 1 e excluindo 10, eu já falei lá no início, né, por uma potência de base 10. Então, aqui nós temos a forma genérica. O Azinho aqui é um número qualquer, tá bom? E o N, que é o expoente da base 10 da potência, esse expoente é um número inteiro, ou seja, você vai pegar negativos, zero e positivos pulando de 1 em 1. Então é 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, e assim vai para o infinito negativo e o infinito positivo. Então o A, tá bom? Ele está compreendido entre 1 e 10, sendo que o 1 entra e o 10 está fora, tá bom? Então vamos lá. Escrevendo a notação científica. Vou fazer alguns exemplos para a gente entender bem como que faz isso. Então vamos pegar exemplo 1, número 120. Como que eu escrevo 120 em notação científica? Bom, o tradicional, a gente fatorar ele. 120 a gente sabe que é 12 vezes 10, tá? Mas veja bem, o 12 ele não está compreendido entre 1 e 10. Então eu ainda tenho que diminuir. Então eu posso então reescrever o 120 como 1,2 vezes 10 vezes 10. Aqui. Ok? 1,2 está entre 1 e 10? Tá entre 1 e 10. Então, eu vou reescrever esse número 120 como um número compreendido entre 1 e 10, incluindo 10, vezes uma potência de base 10. Ok. Então, 10 vezes 10, a base nossa é 10 ao quadrado.
ou 100, ok? A gente já sabe disso. Então, ficou 1,2 vezes 100. 100 é 10 ao quadrado. Então, eu consegui passar o número 120, tá bom? Para notação exponencial ou notação científica. Eu reescrevi ele como um número compreendido entre 1 e 10, excluindo 10, vezes uma potência de base 10. Aqui. Basicamente é só isso. Vamos para o segundo exemplo. Agora eu vou pegar um número bem pequeno. 0,000014. Bom, como que eu faço para converter esse número? Bom, a gente sabe como que converte um decimal para uma fração equivalente. Então, a gente esquece a vírgula no primeiro momento e repete o número como numerador. Então, esqueci a vírgula, esse número é 14. Depois eu vou olhar para a vírgula e vou contar a quantidade de algarismos que eu tenho após a vírgula. Se for 1 é 10, se for 2 é 100, 3, 1000 e assim por diante. Aqui eu contei então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Então, esses 6 algarismos eu vou pôr um 1, acompanhado de 6 zeros, tá? E esse número que surge aqui é 1 milhão. Então, ficou 14 dividido por 1 milhão. Bom, agora a gente tem que olhar e ver se é possível simplificar essa fração. Bom, é possível. A gente vai fazer o seguinte ajuste. O 14 eu posso escrever como 1,4 vezes 10. Aí apareceu a minha base 10 lá em cima no numerador. E embaixo, o 1 milhão é 10 à sexta. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Tem um 10 em cima, que quando não tem nada é 10 elevado a 1. E tem um 10 à sexta embaixo. Eu posso separar 1,4, ele é o A da minha forma genérica lá que eu expliquei. E agora eu tenho que cuidar da minha base 10, tá? Então, eu posso separar 1,4 vezes 10 dividido por 10 à sexta, se eu quiser. Tá aqui. E agora eu aplico a regra da potenciação. Qual que é a regra? Eu vou fazer 10 elevado a 1 dividido por 10 elevado à sexta. Eu vou conservar a base da potência, que é 10. Vou pegar o expoente do numerador menos o expoente do denominador, tá bom? Então, ficou lá 1,4 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 6, tá? Eu posso fazer, conservando a base, fazendo 1 menos 6, que vai dar 10 a menos 5, faz direto, tá? E essa, olhando aqui para essa primeira forma. Ou eu posso pegar o 10 à sexta que está embaixo e também subir ele mudando o sinal dele. Tá? As duas formas dão o mesmo resultado. São propriedades que a gente aprendeu na potência agora há pouco. Tá bom? Você escolhe a maneira que você achar menos dolorosa. E aí ficou 1,4 vezes. Eu conservo a base, que é 10. E nesse segundo caso aqui, eu vou somar os expoentes. 1 mais menos 6, que vai dar 1 menos 6, que dá 10 a menos 5. Então, vai ficar 1,4 vezes 10 a menos 5. Pronto, está convertido, tá bom? Essa forma aqui dá um pouquinho mais de mão de obra, mas eu vou passar um macete para vocês, que não é necessário fazer tão detalhado assim igual eu estou fazendo. Eu estou fazendo assim para mostrar para vocês o processo, tá? De forma minuciosa, mas temos um macete que simplifica bastante isso. Então vamos lá, qual que é a regra prática? Vamos pegar o 120. Quando eu olho para um número e não visualizo a vírgula no número, igual aqui, eu olhei e visualizei. A vírgula está aqui, ó, bem no começo, 0,000014. Aqui ela não aparece, certo? Quando eu olho para o número e a vírgula não aparece, é porque ela está no final. Ela está no final do número, tá? Ela está bem aqui no final. Então, eu não preciso colocar ela em um zero após. Então, o que que ocorre? Quando eu vou escrever na notação científica, eu vou olhar para essa vírgula
e eu vou contar quantas casas eu preciso andar para a esquerda. Nesse caso, o número é 120, ele vai ter que diminuir, ele tem que ficar entre 1 e 10. Lembra da regra? Então, quantas casas eu pulo para a esquerda para o número ficar entre 1 e 10? Se eu andar uma casa, fica 12,0. Está entre 1 e 10? Não está. Se eu pular duas casas, vai ficar 1,2, certo? E 1,2, ele está, né, entre 1 e 10. Bom, então o que eu faço? Eu ponho 1,2, ponho a base 10 ali, multiplicando esse 1,2, e a quantidade de casas que eu pulei a vírgula para a esquerda é o expoente da minha base 10. De forma que quando eu ando para a esquerda com a vírgula, a quantidade de casas que eu andei é o expoente com sinal positivo. Tá bom? Professor, mas e quando for um número com vírgula? Né? Um número muito pequeno com vírgula. Esse que o senhor fez, a vírgula ela não aparecia inicialmente. Então ela está no final. Quando eu pego um caso igual esse de baixo aqui, o que eu devo fazer? Bom, o processo é o mesmo. Você vai olhar para o número, ele é um número muito pequeno. Nesse caso, você vai ter que aumentar ele. Então, você vai ter que andar a vírgula para a direita. Quando a vírgula lá em cima andou para a esquerda, eu contei a quantidade de casas que ela andou para a esquerda. Esse número é o expoente da base 10 com sinal positivo. Aqui embaixo, eu vou andar, em vez de para a esquerda, eu vou andar para a direita. E aí eu vou contar. Para esse número ficar entre 1 e 10, quantas casas eu vou ter que pular? Então, se eu pular uma, não dá. Duas, não dá. Três, não dá. Quatro, não dá. Quando eu pular 5, vai dar. Aí o número vai ficar 1,4, certo? Bom, aí eu repito a base, que é 10, só que agora eu andei para a direita. Então eu conto quantas casas eu pulei 5 casas. Mas como eu andei para a direita, então o sinal do meu expoente vai ser negativo. Então é a quantidade de casas que eu pulei com sinal negativo que eu vou colocar como expoente da base 10. Pronto. Essa regra prática resolve e evita da gente fazer, tá? Toda essa conta aqui, ó. Certo? Simplifica a nossa vida e muito. Então, não esqueçam essa regra. Podem testar se quiser fazer com muitas contas, igual a gente fez aqui do lado esquerdo, e aplicar essa regra prática aqui, que você vai ver que dá a mesma coisa, tá? Uma regra bem simples mesmo, ajuda bastante, tá bom? Aí vem o questionamento, professor, mas nesses casos que o senhor fez, 120 foi 0,00014. Tranquilo, o senhor andou, ficou 1,4 vezes 10 a menos 5, e na parte de cima ficou 1,2 vezes 10 ao quadrado. Mas e quando o número não tiver zero? Igual esse número de baixo aqui, 121.542.621. O que eu tenho que fazer? Eu ando a vírgula, eu tenho que repetir toda essa numeração inteira? Bom, nesse caso, né, nesses casos que aparece esse tipo de número, aí a gente faz o arredondamento, tá bom? Eu vou explicar a regrinha aqui do arredondamento. Bom, a regra é a seguinte. Se o algarismo anterior ao da casa decimal que você quer arredondar for maior ou igual a 5, a gente aumenta 1 na casa decimal escolhida para o arredondamento. A gente vai trabalhar na notação científica sempre com 2 algarismos após a vírgula, tá bom? Então, o número está entre 1 e 10, mas com 2 algarismos após a vírgula. Tipo 1,25, 3,45, 3,86 e assim por diante. Então, a regra vai ser essa. Se o algarismo anterior à casa decimal que eu quero arredondar for maior ou igual a 5, eu aumento 1, tá? Depois, se esse número for menor que 5, a gente só tira a parte das casas decimais que não nos interessa e mantém o número sem alteração, tá bom? Vamos ver aqui como que fica. Olha esse número. Eu tenho então 121.542.621. Como que eu faço para passar isso para a notação científica e fazendo o devido arredondamento? Bom, é a mesma coisa que eu já expliquei.
A vírgula não aparece, ela está bem no finalzinho aqui, tá bom? A vírgula não apareceu, você não se esqueça, ela está bem no finalzinho. Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente andou a vírgula, então, tá? 6, 7, 8 casas para a esquerda e o número ficou 1,21. Como eu tenho que fazer o arredondamento, tá bom? Que eu só me interesso os dois algarismos após a vírgula, e os dois que aparecem imediatamente é o 21, eu olho para o anterior desse último que eu preciso, que é o 1, o anterior dele é o 5, certo? E aí eu aplico a regra do arredondamento. Bom, a regra fala que se for 5 ou maior que 5, eu arredondo o último algarismo que eu preciso, aumentando o valor 1 nele. Se for menor que 5, eu descarto o que eu não preciso e deixo do jeito que está. Então, nesse caso, é 1,21, vai ficar 1,22 após o arredondamento, tá bom? Eu andei 8 casas para a esquerda, lembrando, andou para a esquerda, o número de casas que eu ando é o meu expoente da base 10 com sinal positivo, então 10 elevado à oitava, tá bom? Com isso eu concluí, eu fiz aí, né, eu passei esse número para a forma de notação exponencial e fiz o devido arredondamento, tá bom? Aqui, chegamos nesse valor, tranquilo? Bom, com base no que a gente aprendeu até agora, a gente pode voltar naquele problema dos fios de cabelo alinhado lado a lado, lá do início da explicação, e fazer aquela conta. Bom, vamos lá. A conta era 150.000 vezes o diâmetro do fio de cabelo. Bom, lembrando que o 150.000 é a quantidade de fio de cabelo da pessoa entre 20 e 30 anos, né? E aí eu tenho que multiplicar, eu vou colocar lado a lado cada fio de cabelo e ver qual comprimento que daria. Bom, então eu vou ter que passar esses valores para a notação científica. O primeiro é o 150.000, a vírgula quando aparece está aqui no final, não pode esquecer isso, tá bom? Tá ali. Então eu vou andar, para o número ficar entre 1 e 10, eu vou andar 3, 4, 5 casas. E aí o número fica 1,5. No caso, fiz o arredondamento, olhando só para uma casa após a vírgula, tá bom? Mas lembre-se, a gente vai considerar duas, tá? E aí, esse aqui é só para um efeito assim de fazer uma conta mais rápida. Então, olha só. Eu coloquei 1,5 vezes 10, eu andei 5 casas para a esquerda, ficou o expoente 5 positivo lá em cima. Agora, eu vou pegar esse valor, 0,00007 metros. Bom, passar isso para notação científica, a regrinha é, a vírgula vai ter que andar para a direita, tá? E ela vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para esse número que é o diâmetro do fio de cabelo, que é um número muito pequeno, ficar entre 1 e 10. Então vai ficar 7,0, ok? Quando eu ando até virar 7,0, eu ando 5 casas, só que agora para a direita. Se eu andei 5 casas para a direita, o expoente da minha base 10, como eu andei para a direita, ele assume sinal negativo. Então ficou 7,0 vezes 10 a menos 5 metros. Agora eu consigo fazer essa conta de forma bem simples. Olha só, ficou 1,5 vezes 10 à quinta vezes 7,0 vezes 10 a menos 5 metros. Eu posso juntar, tá, os números que não têm a base, tá todo mundo multiplicando. Se está todo mundo multiplicando, a ordem dos fatores não altera o resultado. Eu faço essa multiplicação aqui, desses dois, eu posso juntar eles, tá? Vou fazer isso, 1,5 vezes 7,0, e ficou 10 à quinta vezes 10 a menos 5. A base é a mesma, tá? Qual que é a regra? Eu conservo a base, somo os points. Tá lá, os dois juntos. 1,5 vezes 7 dá 10,5, tá bom? E
10 à quinta vezes 10 menos 5, vai ficar 5 menos 5, que dá 0. 10 elevado a 0, a gente já sabe, tá? Esse valor aqui, ó. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 10,5 vezes 1, que dá o próprio 10,5 metros. Bom, repare o seguinte, nós chegamos no resultado, que é 10 metros e meio. Esse seria o comprimento de 150 mil fios de cabelo colocados um ao lado do outro, tá bom? 10 metros e meio. Só que nós queremos o resultado na notação científica. Então o número tem que estar entre 1 e 10, excluindo 10, tá? Vezes uma potência de base 10. Então eu vou ter que andar essa vírgula, a vírgula está aqui, eu vou ter que andar ela uma casa para a esquerda, aí o número vai ficar 1,05 metros, vezes, eu andei quantas casas para a esquerda? Uma, então a minha base 10 fica elevada a 1, eu posso colocar 1 ou não, e aí eu então reescrevo o número, e ele vai estar assim, 1,05 vezes 10 metros, ok? Fiquem atentos, tá bom? Aqui eu não coloquei, foi até um erro meu mesmo, tá? Mas fiquem atentos para sempre aproximar nosso valor na notação científica. Quando for fazer a aproximação, a regra de aproximação, considerar duas casas após a vírgula. Aqui ficaria 1,50, tá? E aqui embaixo ficaria 7,00. Só isso, toma cuidado com isso. No mais era isso, tá bom? Acompanhe aí as orientações no Google Classroom. Qualquer dúvida me procure. Não deixe de fazer a leitura do livro também, tá legal? E fazer as atividades. Um abraço a todos então. Qualquer dúvida me procure.